Louva, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor. Todo eu sei, tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre de louvo, Deus grande triunfo, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louva, Senhor, meu Jesus. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas. Todos os dias, amor, força e refúgio, Senhor. Todo eu sei, tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre de louvo, Deus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Olá, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja contigo, com a sua família, no seu lar. Nós estamos reunidos mais uma vez para celebrarmos a Deus, cultuarmos em família, podemos refletir na palavra de Deus. E essa noite eu quero compartilhar com você uma reflexão baseada no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. E vemos aqui algumas lições e ensinamentos que o apóstolo Paulo traz para a igreja de Éfeso e serve como ensinamento para a minha vida e para a sua vida hoje também,
a respeito de alguns princípios fundamentais da fé cristã. O tema da nossa reflexão é: a esperança está em Deus. É um tema para nós pensarmos um pouco, porque muitas pessoas têm dirigido e conduzido suas vidas por si mesmas, acreditando na sua própria capacidade de viver, de resolver os problemas, de agir, de trabalhar e de conduzir-se a si mesmo até o final. E aonde isso nos leva? Essa que é a questão. Aonde isso nos leva? Quando confiamos em nós mesmos, quando a esperança do ser humano está nele mesmo, em si mesmo, aonde isso o levará, aonde isso conduzirá. E nós vamos ver que a Bíblia tem a resposta para isso. Aonde o ser humano está conduzindo a sua própria vida e aonde Deus entra na história e pode trazer esperança a nós. Porque quando nós vivemos por nós mesmos, nós estamos conduzindo a nossa própria vida à destruição e à condenação eterna. Mas, quando nós colocamos os nossos olhos e a nossa vida em Deus, nós vamos ver, de acordo com a palavra de Deus, que isso traz vida, traz esperança e também traz eternidade, salvação. Então, caminhando para o texto, para a nossa reflexão, nós pensamos e trazemos algumas lições para as nossas vidas diante desse texto. Caminhando aqui no capítulo 2, do versículo 1, diz assim: e lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes de nós entrarmos no texto, avaliarmos algumas lições aqui daquilo que Paulo está ensinando à igreja, relembrando a igreja de alguns ensinamentos importantes, é importante entendermos o cenário que Paulo se encontra, a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela era uma grande metrópole na sua época, tinha cerca de 300 mil habitantes ali naquela cidade. Uma cidade marcada pela idolatria, pela feitiçaria. E aí o apóstolo Paulo, ele vem nessa cidade, prega o evangelho nessa cidade, várias pessoas se convertem, Deus vem com um grande avivamento nessa cidade e várias pessoas são salvas, libertas da sua antiga maneira de viver. E agora, Paulo aqui, ele está preso em Roma e da prisão ele está escrevendo essa carta à igreja. E querendo aqui ensinar algumas doutrinas valiosas para a igreja de Éfeso e para as nossas vidas também. E caminhando aqui diante do texto que lemos, nós vamos extrair 3 princípios importantes. O primeiro deles que nós podemos ver nesse texto é o seguinte: é a situação do homem diante de Deus.
como o homem se encontra diante de Deus. O versículo 1 ao 3 diz para nós: e lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só, no versículo 3, entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Preste atenção, qual é a situação do ser humano diante de Deus? Primeiro versículo vai dizer para nós que o ser humano está o quê? Morto. Morto no quê? Nos seus delitos e pecados. Então, Paulo ele vai dizer assim sobre Cristo: ele deu vida a vocês, porque vocês estavam o quê? Mortos. Então, qual é a condição humana diante de Deus? O ser humano sem Deus, ele está morto. Morto em seus delitos, morto em seus pecados. Ele está morto na sua maneira de conduzir a si mesmo em sua própria jornada de vida. Isso é uma jornada de morte. O ser humano está morto. E o versículo 2 vai mostrar para nós também que o ser humano sem Deus e agora diante de Deus, ele é um escravo da carne, que o texto vai dizer isso para nós. Ele é um escravo do mundo, ele anda segundo o sistema do mundo, então ele é um escravo do mundo, e ele também é um escravo de Satanás, que é o príncipe da potestade do ar que opera sobre os filhos da desobediência. Então, o ser humano, qual é a situação dele? Ele está morto, e esse morto, ele está vivendo escravo da carne, do mundo com seu sistema e também de Satanás. Então, esse ser humano, ele está com uma coleira, com uma corrente, e tem alguém que vai conduzindo e direcionando a vida dele. E ele está o quê? Morto. Então essa é a situação do ser humano. O versículo 3 vai dizer para nós que o ser humano também, ele vive sem Deus. A situação diante de Deus é a seguinte: ele está vivendo pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. O texto vai dizer que ele anda segundo as inclinações da carne. Então o ser humano, ele está vivendo segundo as suas próprias inclinações da carne. E aqui é um grave erro e um grave risco que a gente corre. Do que? De nós vivermos segundo nossas próprias vontades. Quando você vai para o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo também lá, escrevendo aos irmãos de Roma, ele vai dizer que Deus entregou o ser humano a viver pelas suas próprias vontades. Como se o castigo que Deus deu ao ser humano ali fosse deixar o ser humano viver por si mesmo. Porque não há castigo pior para nós do que deixar com que a gente mesmo conduza a nossa própria vida. Porque nós, sem Deus, nós vamos conduzir a nossa vida para o desastre e para a destruição. E esse é um dos piores castigos que Deus pode dar a nós. Deixarmos nós vivermos a nossa vida por nós mesmos. E isso conduz a nossa vida à morte. Assim como nós vimos, essa é a situação do ser humano. Quando vive por si mesmo, é conduzir a sua vida para a morte, é se tornar escravo de coisas, se tornar escravo do mundo, se tornar escravo dos seus próprios desejos, se tornar escravo de Satanás. O próprio Satanás que vai escravizando o ser humano sem Deus a viver pelos seus próprios prazeres, vontades e desejos. E isso vai levando a sua vida à destruição. É isso que Paulo está apresentando aqui. E tem um detalhe importante ainda nesse versículo 3, que ele vai colocar que nós éramos, ele está dizendo a um povo que já foi resgatado e redimido, mas ele está dizendo assim, quem não foi, nós éramos o quê? Filhos da ira, como os demais. Então, o ser humano por si só, diante de Deus, ele está condenado. Ele é um filho da ira, é um filho da condenação
eterna. Por quê? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou uma árvore no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse assim: não comam dessa árvore, porque quando vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. E nós já conhecemos a história. Adão e Eva desobedeceu a Deus, comeu da árvore. E qual foi o castigo, a punição diante disso? A morte. A morte passou a fazer parte da história do ser humano. E agora nós morremos de 3 formas. Nós morremos de forma física. Então todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai enfrentar essa morte um dia. Todo mundo vai passar por essa morte um dia. Porque isso entrou na realidade do mundo e da vida do ser humano. Agora, o ser humano também, ele morreu de uma forma espiritual. Adão e Eva tinham uma conexão diária com Deus, pessoalmente. Depois da queda do ser humano, ele não tem mais agora essa vida espiritual, íntima, profunda, pessoal com Deus. E também o ser humano ele passa a ter agora uma morte eterna, uma condenação eterna. E diante disso, Jesus entra na história. O ser humano estava perdido. O ser humano sem Deus, é isso que nós acabamos de refletir e ver, está perdido, está condenado, está escravizado, está fadado ao fracasso e ao desastre. Por si só ele não pode se aproximar mais de Deus. Por si só ele não pode se salvar. Ele não pode conceder vida eterna a ele mesmo. E agora Jesus entra na história do ser humano. Vem a essa terra, o Deus que se torna homem. Vai para uma cruz. E na cruz ele assume o meu e o seu pecado. E diante desse ato de Jesus na cruz, ele perdoa os nossos pecados. E agora ele nos convida a nos aproximarmos dele. E quando eu e você damos esse passo, quando nós nos aproximamos de Cristo, quando a graça de Cristo nos encontra, quando somos alcançados pela sua graça e pelo seu amor, agora essa condenação que existia sobre nós já não existe mais. Agora nós temos a esperança de vida eterna, de podermos viver novamente essa vida espiritual. A única morte que passaremos diante de Cristo é a morte física, mas diante de uma promessa que um dia ressuscitaremos para estarmos junto com o nosso Senhor para todo o sempre. Então, o texto vai mostrar para nós o seguinte: o ser humano ele está condenado. Ele está perdido, por si só ele não pode se salvar. Então essa é a situação do ser humano diante de Deus. Então o que fazer? E agora, quem poderá nos defender, né? Então nós vemos agora o que Paulo vai apresentar aqui, no versículo 4 em diante, ele vai apresentar a ação de Deus em prol do ser humano. Olha o versículo 4, diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Preste atenção, ele começa dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui, Paulo está apresentando Deus agindo por meio da sua misericórdia, dizendo assim: Deus ele é grande em misericórdia, e por causa deste amor que ele tem pelo ser humano, fez com que ele agisse em favor do ser humano. E Deus nos amou por causa da sua misericórdia. Aqui é uma lição importante para nós, porque muitas pessoas tentam conquistar o amor de Deus. Muitas pessoas se esforçam, lutam, tentam fazer de tudo nessa vida para serem aceitas diante de Deus, serem amadas por Deus. Saiba de uma coisa: Deus te ama e não é pelo que você faz. Deus me ama não é pelo que eu faço, por quem eu sou, mas por causa da sua misericórdia, por causa dele mesmo, é porque ele me ama. Ele se importa comigo, ele se importa com você, e ele decidiu agir em nosso favor, por causa dessa grande misericórdia de Deus, porque eu e você não merecemos e nunca mereceremos o amor de Deus por causa daquilo que fazemos. Então,
Paulo ele vai dizer assim no versículo 5. Então Deus, por causa da sua misericórdia, por causa desse grande amor, o que ele fez? Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Preste atenção. Como estava o ser humano sem Deus? Nós acabamos de ver isso. O ser humano está morto. Ele não tem vida. Ele está morto. Mas só que agora Deus, por causa do seu grande amor pelo ser humano, entra na história em Jesus. Em Jesus na cruz, quando ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Agora ele nos dá esperança. Agora ele ressuscita o ser humano para ter uma nova oportunidade de vida. Então Paulo vai dizer assim: estando nós mortos em nossas transgressões e pecados, agora Jesus nos dá vida. Ele ressuscita o ser humano para ter vida. Então em Cristo agora eu e você temos vida diante de Deus. Aquilo que o ser humano não pode alcançar por si mesmo, Cristo nos alcançou para podermos ter nele, que é a vida. E pela graça nós fomos alcançados. Graça é o favor que nós não merecemos. Graça foi o que Deus fez através de Cristo na cruz. Quando Cristo morre por mim, que sou pecador e falho e não merecia nada dele, quem merecia a morte era eu, mas Cristo assumiu o meu lugar e o seu lugar. Isso é graça, sem merecer. Nós não merecemos e nunca mereceremos esse amor de Deus. O versículo 6, Paulo vai dizer assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Aqui Paulo está falando de uma exaltação. O ser humano sai da morte para a ressurreição e agora uma exaltação. Entenda exaltação não como um orgulho ou como uma pessoa que vai ser exaltada diante dos homens. Aqui é uma posição diante de Deus. Ele está dizendo, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Agora nós temos uma posição de honra diante de Cristo. Quem faz isso? É o próprio Cristo, não é mérito nosso. É o próprio Cristo por meio da sua graça, é o próprio Deus por meio do seu amor que faz isso em mim e em você, nos tirando dessa morte que nós estávamos mortos, agora nos ressuscitando para a vida e podendo nos colocar agora em uma posição de honra diante dele. E Paulo ainda vai continuar dizendo o seguinte no versículo 7: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha o que ele está dizendo. Deus, ele fez isso em mim e em você, para mostrar nos tempos vindouros a riqueza da sua graça, em bondade para conosco, por meio de Jesus. E também, Paulo ele vai dizer o seguinte: vocês são salvos por essa graça. Vocês encontraram o favor de Deus agora por meio da graça, e não por causa daquilo que vocês fazem. Nós não temos, ninguém tem mérito diante de Deus por meio daquilo que se faz. Não há nada que a gente faça que possa nos salvar. Grave isso no seu coração, na sua mente. É isso que a Bíblia diz para mim e para você. Nada do que a gente faz pode nos salvar. Nada. Não há nada que a gente faça que vai nos levar ao céu, que vai fazer com que a gente seja aceito por Deus. Nada nessa vida que a gente faça vai nos conduzir a esse caminho. Somente a graça. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são salvos por meio da graça de Deus. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque é uma coisa que nós não merecemos, mas Deus fez por nós. A salvação não é uma coisa que nós fazemos para termos diante de Deus, mas é uma coisa que Deus fez por nós, sem merecermos. Essa é a graça de Deus, é a salvação que nos encontrou, e agora eu e você
fomos ressuscitados para termos vida. Agora, eu e você que éramos escravos dos nossos próprios desejos, que éramos escravos do mundo com seu sistema e de Satanás, em Jesus essas cadeias foram rompidas. Agora nós fomos ressuscitados e agora nós temos liberdade diante de Deus. Nós não somos mais escravos dos nossos desejos. Nós não somos mais escravos de Satanás, nem do mundo. Agora nós temos liberdade para vivermos o propósito de Deus, para encontrarmos a verdadeira alegria da vida em Deus e nesse caminho que Ele tem para nós. E Paulo vai terminar essa parte no versículo 10, dizendo o seguinte: o propósito de Deus em nós. Nós vimos aqui a situação do homem diante de Deus. É uma situação desesperadora. Nós vimos aqui a ação de Deus, que é uma ação maravilhosa, incomparável. Ninguém vai fazer por mim e por você o que Deus fez. Ninguém nessa terra, somente esse Deus maravilhoso. E agora nós vemos qual é o propósito de Deus diante disso. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Preste atenção, nós fomos criados em Cristo Jesus. O propósito de Deus na minha e na sua vida é nos formar a imagem de Jesus, nos fazer parecermos com Jesus, é trilharmos uma jornada de vida parecida com Cristo, é nos parecermos com Ele. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, é trazer maturidade espiritual, vida espiritual, crescimento espiritual, mas também uma vida vivida com alegria, com gratidão e com propósito, com objetivo. E aqui ele vai dizer também que nós fomos salvos para as boas obras. Deus, ele vai agir através de nós. Todos nós temos importância e propósito diante de Deus. Deus nos salvou para usar a nossa vida também como um instrumento dele, para a sua glória e louvor. E também nós vemos aqui nesse versículo que nós fomos salvos para servir. É triste quando o ser humano se encontra com a salvação e acha que foi salvo apenas para ser salvo e para mais nada. Só para ser salvo e não serve para mais nada. Não, Deus nos salvou em Cristo Jesus para vivermos em serviço a Ele agora. Então, essas boas obras, a obediência a Deus, as boas obras, elas não são meios de nos levar à salvação. Não são. As boas obras, elas são um resultado da salvação que nós encontramos em Cristo. Então, se nós fomos salvos pela graça, nós estamos num caminho agora de obediência a Deus, de vida com Deus, de boas obras, por conta dessa salvação que nós encontramos em Cristo. Isso é gratidão. Nós vivemos para Ele porque Ele nos deu vida. Nós encontramos a vida dele em nós agora, porque nós estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou. Então agora nós caminhamos com Ele, com gratidão, com alegria, com fé, firmes diante desse Senhor e com esperança, porque a nossa esperança não está em nós, não está no mundo, não está nas pessoas, está em Deus. Se a nossa esperança estiver em Deus, nós vamos trilhar essa jornada da eternidade com Ele até o final, porque nossa esperança está num Deus que não decepciona, que não desampara e que não nos frustra. Diante dessa proposta, daquilo que Paulo está apresentando aqui, pense no amor que Deus tem por ti e por mim. Pense no quanto Deus se preocupa com a tua vida. Pense naquilo que você tem vivido e feito diante da sua própria vida, das suas escolhas, daquilo que você tem colocado como prioridade na sua vida. Talvez você tenha sido dono de si mesmo. Talvez você tenha conduzido a sua vida de acordo com as suas próprias vontades e desejos. Pense, Deus te ama demais, se preocupa demais com você e Ele se importa com a maneira como você tem vivido. Deixe com que Deus mostre isso a você e se entregue a esse amor de Deus, porque ninguém nos ama mais do que esse Senhor. E que Deus nos abençoe
nos fortaleça nessa caminhada com Ele e que nós possamos continuar firmes e com esperança nesse Senhor maravilhoso que é o nosso Deus, o Deus de misericórdia e graça. Vamos orar? Que Deus nos ajude nessa proposta. Senhor, quero orar aqui com nossos irmãos, com a vida de cada um que separou esse momento para refletir na sua palavra. Cada pessoa aqui que ouviu a sua palavra, eu oro para que o Senhor abençoe a tua palavra na vida de cada um de nós. Possamos ser fortalecidos, guiados, direcionados pelo Senhor. Nós possamos entender que a nossa realidade sem o Senhor é preocupante, é desesperadora, é um caminho de morte, mas o Senhor gracioso e maravilhoso nos encontrou na cruz. E na cruz nós temos esperança agora de vida eterna, de caminharmos contigo. Nos ajude, Senhor, a termos esse desejo, essa vontade de nos entregarmos completamente a Ti e a vivermos o Teu propósito a cada dia mais. Sustenta nossas vidas, nossas famílias e que possamos ter esperança em Ti. Que a nossa esperança e alegria esteja no Senhor, o Deus da nossa fé. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada, de vitórias, de desafios, mas também de lutas. Possamos encontrar a força no Senhor para superarmos os desafios que nos sobrevêm com a fé em Ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e infinito amor de Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito permaneça sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Meu amigo, amiga, irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você tenha uma semana maravilhosa na presença desse Deus. E lembre-se, a esperança está em Deus. Concentre-se nisso, creia nesse Senhor maravilhoso, porque não há vida melhor do que a vida que Ele tem para nós. Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.